Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar as irmãs para estar abrindo a palavra do Senhor em 1 Timóteo 3:7, que é o versículo base da pregação. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Cassiele me passou essa base, né, que esse tema, o meu testemunho perante a sociedade. Eu quero compartilhar com as irmãs aqui em Atos 9:10, que diz assim, ó: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E eu quero compartilhar lá embaixo também no verso 15, que diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. A palavra do Senhor está falando sobre alguém chamado Saulo, que após o encontro dele com Jesus, passou a se chamar Paulo. Saulo, ele foi um perseguidor do evangelho. Ele foi um perseguidor cristão. E após ele perseguir o povo de Deus, matando, tentando paralisar a transformação que Cristo queria fazer no meio do povo. Segundo estudos, a avó e mãe de Saulo era judia. Seu pai não, era grego. Então, até que um belo dia, Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque somente o Senhor Jesus poderia paralisar Saulo. Somente um encontro genuíno. Porque o Senhor conhecia o profundo e o escondido daquele homem. Ele sabia do caráter e integridade que aquele homem tinha naquilo que ele acreditava e pensava estar fazendo certo. Então, quando o Senhor encontra ele, o que acontece? É bem conhecida a passagem. Uma luz muito forte, que é a presença de Deus, fez com que ele viesse a ficar cego. E veio a cegueira, durou 3 dias. Mas Paulo, ele foi curado por um homem chamado Ananias, que é esse homem que nós lemos aqui no versículo 10, que vivia em Damasco. E o Senhor o chamou em uma visão. E quem perdeu a visão? Paulo. Mas o interessante é que o Senhor dá toda uma coordenada para Ananias. Mas Ananias indaga a Deus e diz assim: o Senhor disse: vá à sua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar coisas terríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei se todos nasceram no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico. Só que
talvez nós, vamos dizer na atualidade aqui, talvez nós hoje temos perseguido dentro da igreja, perseguido pessoas fora da igreja, ou alguém na nossa casa tem nos perseguido, como disse a irmã, tem nos perseguido. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, a perseguição, ela faz parte da transformação. A perseguição faz parte da transformação. Porque foi necessário Paulo ser perseguido para que ele tivesse um encontro com Cristo. O diabo não é só o nosso perseguidor, vocês sabiam disso? O mundo também é. E a carne também. Então nós não lutamos somente contra Satanás. Nós lutamos contra o mundo e contra a carne. Mas a Bíblia também vai nos dizer que o nosso principal adversário é Satanás. Sabe por quê? Porque para vencer o mundo e vencer a carne, Cristo derramou o seu sangue e enviou o Espírito Santo para que nós viéssemos derrotar a Satanás. Ele nos enviou o Espírito Santo. E Satanás, por meio das suas tentações e enganos, tem tentado falar coisas terríveis aos nossos ouvidos, usando os nossos cinco sentidos para tentar adentrar dentro de nós. Mas nós somos selados pelo Espírito Santo e nós fomos chamados a testificar e a testemunhar da presença do Senhor. Quando nós viemos à frente e aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador e nos batizamos, nós somos selados, lavados e remidos pelo sangue. E agora eu quero dizer para você, Saulo, aquele homem considerado um perseguidor do povo de Deus, ele foi alcançado pela graça. O perseguidor foi alcançado pela graça. Aquele que está perseguindo você vai ser alcançado. Sabe por quê? Porque quando pisarem no seu pé e doer, você vai mostrar o caráter de Cristo. Quando pisar no seu pé, quando falarem com você de má forma, você vai lembrar quem você carrega dentro de você. Quando estremecerem e falarem com uma voz alta, você vai se guardar e saber que você precisa testemunhar a vida de Cristo. Eu e você precisamos testemunhar a vida de Cristo. Quem carrega Cristo dentro de si não sai fofocando. Quem carrega Cristo não lança sementes maldosas, porque tem caráter, porque tem testemunho. Quantas de nós no trabalho, às vezes alguém vem e tenta empurrar ou tirar o tapete para te derrubar. Mas aí quando você percebe o que uma mulher, uma serva de Deus, que tem uma postura, uma mente transformada, um caráter diferenciado, vai fazer. Ela vai orar e vai falar para o Senhor: Pai, eu não vou poder lutar essa guerra, porque se eu for com a força bruta, porque se eu for falar palavras para ferir, para machucar, o Senhor não vai estar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é Deus de santidade. Em todos os passos que nós formos dar,
Primeira coisa que nós temos que fazer é pensar: eu estou dando testemunho de Cristo? Por esses dias surgiu uma situação comigo, que uma pessoa falou de uma tal forma que eu fiquei paralisada. Na hora eu fiquei assim e falei assim dentro de mim: e agora? O que eu faço? Dentro da casa do Senhor, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu fiquei de cama. Deixa eu te falar, Satanás vai tentar te paralisar. Ele vai tentar. Mas o grande eu sou vai estender a mão para você e vai te levantar. Porque aquele que dá testemunho de Cristo, ninguém pode tocar, ninguém pode parar, ninguém pode mexer. Porque quem está com você é o Espírito Santo. O que você escolhe? O que você escolhe? Se justificar ou dar testemunho de Cristo perante a comunidade, perante a sociedade, perante as pessoas? O que eu e você escolhemos? O que eu e você escolhemos? Nós precisamos ter controle sobre a língua. Ela tem o poder de matar. Ela tem o poder de matar. Mas o Espírito Santo tem poder de dar vida. Tem poder de dar vida. Tem poder de dar vida. Aquilo que sai da minha e da sua boca tem que gerar vida. É vida. O Senhor Jesus lançou vida. Ele lançou vida. Ele lançou vida. Ele lançou vida. Nos evangelhos ele mostra que ele veio para gerar vida e vida com abundância. Oh, aleluia. A palavra ela traz edificação. A palavra que sai da nossa boca precisa trazer edificação, porque quem está lá no mundo está nos observando o que falamos. E falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Ele traz um impacto social, ele traz um impacto na sociedade. A linguagem ela é uma arma poderosa para disseminar ideias. Sabia que nós somos um povo diferente? Nós somos um povo inteligente, né, irmã Sônia? Nós somos, Yara, porque o nosso Pai é. Ninguém pode tocar na sua identidade. Ninguém pode tocar. Ninguém. Nós precisamos ser influência. Nós precisamos influenciar. O que nós temos falado no nosso meio? No meio das pessoas. Não estou falando dentro só da igreja não. Lá, porque aqui é fácil. O que nós temos falado no meio da sociedade? As pessoas estão olhando. Será que eu estou falando mal de alguém? Será que eu estou querendo derrubar alguém? Será o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu quero olha para dentro de você, que eu quero olhar para dentro de mim. Porque essa palavra, até eu pensei assim, cadê a Cassiela? Ela me jogou aqui e sumiu. Gente, qual é a nossa influência? Quem nós temos influenciado com o nosso testemunho? Quem nós temos influenciado é positivo ou negativo? Outra coisa, crente educado. Crente educado. No dia que a pessoa fez isso comigo, eu falei assim: Jesus, o Jesus que eu conheço, ele é educado. Senhor Jesus, eu não concordo com isso. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se for assim, Senhor, eu vou parar. Mas o Senhor disse assim para mim:
Padece comigo. Padece comigo. Padece comigo. Servir a Cristo é padecer. Vai doer. Vai estar sendo esmagada. Mas precisa gerar testemunho. Gerar testemunho dói. Dói. Vai doer no ego. Vai doer no eu. Vai doer. Vai doer. Até o nosso tom de voz. Gente, eu estou falando por conhecimento de causa. Eu disse para a Cassiele, que forte. O Senhor sabe de todas as coisas. Um dia eu sentei perto de uma pessoa crente. Não estou falando mal, não estou falando a verdade, porque é testemunho de causa. Eu vivi na pele. Sentou perto de mim, eu conversava com a pessoa ficava assim. E eu falando que a pessoa não me dava moral. Que testemunho é esse? E se fosse uma pessoa que estivesse chegando na casa do Senhor, ou estivesse lá no mundo, como é que é? Nós vamos viver, continuar desse jeito, por quê? Se o nosso Senhor Jesus não nos ensinou a rejeitar ninguém, mas pelo contrário, a acolher, a amar. A nossa postura tem uma linguagem, chama-se linguagem corporal, existe linguagem facial. Cuidado, talvez a sua boca não está falando, mas a sua face está. A sua postura está. Se você rejeita quem está do seu lado, você está rejeitando a Deus. Se você está odiando quem está do seu lado, você está odiando a Deus. Qual testemunho você tem dado, de Satanás ou de Deus? Eu não sou perfeita não, irmã. Eu erro também. Sei que algumas vezes a gente não vai estar bem. Mas não custa nada, a paz do Senhor. Não custa nada dar um sorriso, um abraço. Deus abomina algumas coisas. Tem muitas, né? Mas eu quero falar uma delas. Porque isso, gente, faz parte do nosso testemunho. Então nós precisamos entender que nós não podemos ter algumas práticas. Nós não podemos. Que diz assim, ó: olhos altivos e orgulhosos, manifestação de arrogância e soberba, língua mentirosa, a prática de não falar a verdade, mãos que derramam sangue inocente, ações violentas que causam mal às pessoas, coração que maquina os pensamentos viciosos. Gente, quantos... Vou falar porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que nós devemos carregar dentro de nós os frutos do Espírito Santo. Que nós temos disseminado. Que nós temos disseminado. Que nós temos feito. Você não está prejudicando o seu próximo. Você está prejudicando Deus. Você não está entendendo. Eu e você não está prejudicando o próximo. Principalmente dentro da casa do Senhor. Está prejudicando o próprio Deus. Porque aqui é lugar de viver amor. Porque aqui é lugar de viver acolhimento. Porque aqui é lugar de emprestar o ombro para o outro chorar. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu não sei se eu vou poder fazer, mas se me permitirem, eu quero falar para você que foi machucada dentro da igreja. Vim aqui na frente, se me permitirem, no final,
estou falando por liderança, por às vezes alguém que fez algo com você. Porque dentro de nós devemos carregar marcas de cura. Marcas de cura. Porque se nós não carregarmos marcas de cura, nós levaremos lá para fora feridas. E fere quem é ferido. Chegou o tempo que eu vejo que o Senhor está trabalhando no ambiente da Assembleia de Deus para curar. Só que tem um porém. Se não abrir o coração, vai ficar para trás. Não é tempo mais de carregar dentro de si a religiosidade. Saulo estava religioso. Não é tempo mais de carregar a religiosidade dentro de nós. É tempo de carregar o amor de Cristo, o amor fraternal, o amor ágape dentro de nós. Porque se nós tivermos dentro de nós esse amor, ele vai superabundar lá fora. Viver o amor de Cristo é o cuidado com o próximo. É cuidar das necessidades. É servir. É servir só dentro da igreja? Não. É ajudar. Só que eu vou falar uma coisa para você. Vai doer. Vai doer. Porque quem está lá fora, ele está ferido. E se nós não tivermos debaixo da graça e da presença de Deus, talvez não conseguiremos dar testemunho. Eu estou falando isso para vocês porque já pus pessoas para dentro da minha casa para cuidar. Preguei o evangelho, falei do amor de Jesus, tive que engolir muita coisa para dar testemunho. Se não está na casa do Senhor, porque ela não quis. Generosidade e hospitalidade. Quem dá testemunho, ele é hospitaleiro. Não é, irmã Giovani? Ele é, né? E ele é bobo também, tem hora que acho que a gente é meio besta. Mas não é não, gente. Isso é a graça e o amor de Deus mesmo. Quem dá testemunho, ele perdoa. Ele perdoa. Ele busca por justiça. Mas é lutando boxe? E lá dá um soco na cara de alguém? Não. Ele busca pela justiça do céu. Embora, eu vou falar a verdade, a carne dá vontade de nocautear algumas pessoas. Mas não pode. É dar testemunho. É dar testemunho. Fala pra mim que você nunca ficou com raiva de alguém. E aí você fala assim: Jesus, me ajuda aqui, me acode. Porque senão eu faço besteira. Tem gente que olha e fala assim: nossa, irmã Camila, você é tão calma. Só Deus sabe. Só Deus e eu. Engoli. Para quê? Para que Cristo cresça e eu desapareça. Crescer em Cristo dói. Quem dá testemunho também gera comunhão. Busca ter comunhão. Isso é uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu coração. A gente não faz nada sozinho. Nada, absolutamente nada. Até o dia que a gente morrer, a gente vai precisar de alguém. E se não tiver comunhão, o caixão vai ficar ali. Vai ficar lá sozinho. E aí, vale a pena ficar de cara virada para sua irmã, para o seu irmão? Ou por alguém lá de fora? Precisamos pensar. Qual que é o testemunho que eu e você queremos dar? Na hora que eu fui preparando essa palavra, Jesus, estou apanhando. Mas estou aprendendo.
que é compartilhar testemunho? Compartilhar testemunho é falar dos feitos do Senhor sobre a sua e a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor já fez algo maravilhoso na vida de todo mundo aqui. E é necessário que nós saímos daqui para compartilhar lá fora. Aqui está sendo um momento de cura. Mas você vai sair daqui e vai falar da sua cura lá. Você vai testemunhar, você vai testificar dos feitos do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos, para que nós também demos bom testemunho, fortalecer a nossa fé. Por meio das orações, por meio do jejum, por meio da vigilância, por meio da transformação de mente. Porque a palavra do Senhor diz que o homem natural busca as coisas naturais. E os homens espirituais buscam as coisas espirituais. Glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está feliz? Quem está apanhando? Glória a Deus que eu também estou. E uma das coisas que eu igual falei para as irmãs, que eu preciso muito, eu vou falar de mim aqui. Eu peço muito ao Senhor que Ele me dê equilíbrio nas minhas emoções. Nós precisamos pedir ao Senhor equilíbrio sobre as nossas emoções, sobre os nossos temperamentos. Porque cada um é de uma forma, cada um pensa de uma forma. Mas como somos direcionados pelo Espírito Santo, Ele nos dá força para que nós possamos agir, pensar e atuar conforme a vontade dEle. Então eu entendi que o meu testemunho perante a sociedade está muito mais embasado no como eu penso, no que está aqui dentro e na minha atitude. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos conhecer a verdade, porque é ela que liberta, é ela que traz transformação. E eu quero te dizer mais uma vez, que as marcas que estejam dentro de você sejam marcas de cura. E que você medite: será que eu tenho? Será que eu tenho sido uma carta de Cristo no meio da sociedade, que impacta as pessoas? Porque existem pessoas que só se ela adentrar a um ambiente, você consegue perceber a presença, sem sequer falar. Nós somos observados. Um dia chegou uma irmã e falou assim para mim assim: irmã Camila, um dia eu quero ser como você. Eu falei: Jesus, essa irmã não sabe de nada. Eu falei: Senhor, eu cheguei a fazer assim, ó. Se ela soubesse. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas nós temos que ter um coração como o coração de Cristo. Eu vejo o Senhor me mostrar, é sério mesmo, eu vejo um coração enorme diante dessa igreja. E esse coração é o de Cristo. Ele não veio aqui apontar você. Ele veio dizer para você e para mim: estou te chamando para dar testemunho de mim lá fora. Estou te chamando para que o seu coração seja transformado. Para que você não venha mostrar quem você é, mas para que você e eu venhamos mostrar quem Ele é na sua vida. Não é o que eu sou,
mas o que Ele é e o que Ele te chamou para transferir para o mundo. Glória a Deus, igreja.